Muito bem. Pessoal, então vamos dar início aqui à nossa primeira sessão da Nefrologia DOR, sessão nacional, desse ano aqui de 2023. Queria agradecer aqui a presença de todos, feliz, né, em ver aqui a casa cheia. E nesse início aí, nessa primeira sessão, o Rogério, que hoje é o nosso nefrologista coordenador de toda a regional aí da Bahia, junto com a Fernanda, que trabalha com o Rogério, na equipe lá do Rogério, no São Rafael, no Aliança. Vamos falar um pouco sobre suporte renal, né, a terapia de suporte renal e qualidade, e como estruturar um programa, né, dentro desse contexto da injúria renal aguda. E com certeza aí eles têm uma expertise grande, eles trabalham em serviços grandes e vão ter bastante dados aí para mostrar, para a gente poder discutir e até depois também, enfim, fazer aqui um comparativo nacionalmente, né, dentro da rede, nos diversos serviços que a gente tem aqui, para a gente poder fazer um bate-papo no final. Então, Fernanda, Rogério, por favor, fiquem à vontade e agradeço aí por vocês estarem apresentando essa sessão hoje. Boa noite a todos, né? Não sei se o Rogério quer falar alguma coisa antes, mas vou tentar compartilhar minha tela aqui logo para a gente começar. Cadê a tu? Vai ver. Cadê a tu? Vocês estão conseguindo ver, Bruno? Tu. Deixa eu ver. Tá sem áudio. Estamos vendo sim, tá no modo apresentação. Tá tudo certinho, né? Assim. Acho que tem algum áudio aberto aí ainda. Que às vezes o pessoal vai entrando aqui, mas a gente vai fechando. Tranquilo. Bom, então, como o Bruno já apresentou, né, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a estruturação de um programa de qualidade de terapia renal substitutiva na injúria renal aguda. A ideia é revisar um pouquinho do tema, compartilhar as experiências da gente, principalmente no Hospital São Rafael, onde a gente está há mais tempo, né? E trocar ideia mesmo. Eu pretendo não me alongar muito para poder compartilhar e conversar um pouquinho sobre as experiências, né, que a gente tem dentro do escopo da rede, né? Bom, só contextualizando um pouco, né, a gente sabe que a injúria renal aguda tem uma incidência global, né, variável entre as diversas regiões, e essa epidemiologia é bem relacionada a fatores da própria quantificação, né? Apesar do CADIGO e tudo, a gente ainda tem uma discrepância, né, no report disso aí e na definição, né? Alguns centros só conseguem usar creatinina, outros usam diurese, débito urinário. Tem, obviamente, fatores relacionados à própria doença aguda, né, ao tipo de causa de lesão renal, e características relacionadas aos pacientes, à amostragem, né? Mas, independente de qualquer coisa, é uma patologia de incidência alta, né? A gente varia aqui de poucas regiões de menos de 10%, a América do Sul com 31% nessa casuística aqui, nessa avaliação. E, além disso, né, é uma população que tem uma necessidade de terapia de substituição renal, que vai trazer uma morbidade maior, né? Boa parte desses pacientes vão estar em unidade de terapia intensiva, são pacientes graves, né? Que, em geral, pelo menos 10% desses pacientes têm a necessidade de terapia de substituição renal. São pacientes de mortalidade alta, né? Aqui, se vocês veem nessa tabela que eu trouxe basicamente para ilustrar, em pacientes com sepse, a mortalidade pode chegar de 30% a 60%. Pacientes que necessitam de terapia de substituição renal, ainda maior em geral, essa faixa de mortalidade, né? Sepse realmente é a causa principal da grande maioria, da imensa maioria das casuísticas, né? E uma coisa que preocupa quando a gente começa a falar de qualidade é que são pacientes que já têm uma mortalidade alta, inerente às doenças de base, né? E erros relacionados à terapia que a gente está provendo podem ser difíceis de reconhecer, porque a gente tem uma situação clínica complexa
e que pode passar despercebido uma terapia de qualidade insatisfatória. Então, assim, a gente tem na injúria renal aguda e nas terapias de substituição renal uma prática variada, né? A gente, infelizmente, ainda tem múltiplos fatores, né, que ainda não são de consenso e de literatura e que variam de amostra e para outras, né? Desde a seleção dos pacientes, ao momento que a gente vai começar a diálise, em que situações a gente vai finalizar as terapias contínuas, principalmente, se a gente vai usar que tipo de coagulação para que tipo de paciente, as membranas novas, né? A adsorção, alto cutoff, tudo isso que a gente ainda pende de uma validação de literatura, taxa de ultrafiltração, controle de balanço hídrico, avaliação de volemia, hemofiltração, hemodiafiltração, várias questões relacionadas ao método. Em relação à dose, a gente até já tem alguma coisa aí um pouco mais estabelecida, mas que também tem variações, né? E tem questionamentos. Então, assim, essa prática variada deixa a gente susceptível a estar dando uma qualidade de cuidado que não é a ótima, né? Não permite que a gente faça benchmark, que a gente compare, né, os nossos resultados com outros centros, com outras práticas, e dentro daquilo que eu falei, dentro de uma população de mortalidade alta inerente a ela, né? Tudo isso vai levar a desfechos clínicos desfavoráveis, a custos altos, aumento de carga de trabalho, né? As terapias de substituição vão trazer uma carga de trabalho grande para a equipe de assistência. E aí, o nosso objetivo é justamente oferecer uma terapia que seja feita no momento oportuno, que seja eficiente, que seja segura, que tenha alta qualidade e custo-efetividade por toda a instituição, né? E para isso, a gente precisa de algumas estratégias, né? A gente precisa ter uma avaliação dos incidentes de segurança, né? De maneira rápida, oportuna, ter avaliações de métodos para reduzir dano, revisar sempre protocolos e procedimentos em curso, disseminar informação, rever, né, o treinamento. Então, assim, a educação continuada é fundamental. Ter um staff que esteja satisfeito, né? Ter uma racionalização do cuidado, então são todas as questões que a gente precisa ter em mente, e mitigar ao máximo as complicações, né? Para isso, a gente precisa ter uma consistência, né, no cuidado, ter uma comunicação apropriada, né, e sempre em melhora, e um programa de avaliação de qualidade para a gente conseguir manter essas estratégias. Para isso, a gente precisa de um time dedicado, né, e que todos estejam aderentes aos protocolos, aos procedimentos, então isso é mandatório. O nefrologista pode até ser o centro desse cuidado, mas a gente tem uma necessidade de estar atrelado a múltiplas áreas, né, do hospital, desde a enfermagem, que tem papel crucial, né, nas terapias de substituição renal, farmácia, nutrição, o grupo da qualidade, que sempre ajuda a gente aí nesse processo inteiro, que não é fácil, a equipe de terapia intensiva, a parte administrativa do hospital, a parte de bioengenharia. Então, assim, tem múltiplas áreas que têm que estar interligadas e que têm que estar conversando com a nefrologia. E aí a ideia é que a gente precisa seguir alguns passos, né, para conseguir ter um programa estruturado de qualidade, né? Então, a gente está sempre tendo que definir qual o problema que a gente tem em mãos, determinar a relação causal, né, desse problema, identificar soluções efetivas, implementar soluções e mapear, né, essas soluções. Então, para começar, né, para a gente ter ideia do que a gente tem, do que a gente tem de problema, a gente precisa conhecer, né, o nosso processo, conhecer a nossa população e os indicadores de qualidade, que não estão aí somente para terapia substituição renal, né? Estão aí para vários processos, né, de controle de qualidade. E eles são a forma que a gente tem de saber se a gente está oferecendo, qual frequência a gente está oferecendo, o que a gente tinha a intenção de fazer, né?
E aí os indicadores de qualidade vão permitir que a gente monitore, que a gente reporte, né, nossos resultados e que a gente compare, né, faça o benchmark da nossa performance com outros locais, com centros de qualidade, né? E para isso a gente precisa, né, selecionar e identificar indicadores de qualidade baseados em evidência. Aí entram algumas dificuldades, né? A gente, para a terapia de substituição renal, a gente tem, principalmente no caso de pacientes agudos, né, poucas métricas bem definidas sobre qualidade. Como eu já tinha falado, uma variação de práticas grande que tanto dificulta a localização dos melhores indicadores, quanto também faz com que a gente tenha que pensar que talvez não exista um indicador único e que a gente aplique para todos os locais o mesmo indicador, né? Então, talvez a gente tenha que ter algumas variações, né? Uma outra questão que dificulta também essa avaliação dos indicadores é a obtenção dos dados, né? E eu acho que nisso a gente tem evoluído muito e vai evoluir ainda mais, eu acho que de maneira rápida, né? Com essa integração com a parte de informática médica, né? Para monitorar esses dados da terapias contínuas, principalmente, integração com as máquinas, com o prontuário e conseguir validar esses dados, classificar e ver os nossos desfechos. Eu trouxe aqui alguns dados de literatura para a gente rever, né? Então, isso aqui é uma revisão que selecionou para a terapia contínua os principais indicadores citados, né? Ela é de 2017 e eles seguem uma divisão, né, de estrutura, processo e desfecho, que é uma divisão em grandes áreas, né, na verdade. E os principais indicadores que eles localizavam são 18 indicadores aqui citados, né, que eles agruparam, né. Então, a gente tem a duração do filtro, fluxo de sangue, eficácia do filtro e o treinamento da equipe, né, como indicadores de processo, o clearance de solutos pequenos, a dose ofertada, o downtime, o tempo que a gente passa sem a terapia estar sendo entregue ao paciente, né, apesar de prescrita, as interrupções da terapia que vão contribuir para o downtime, o manejo de fluidos, colonização do acesso vascular, disfunção do acesso vascular, dose de efluente, que vai ter um pouco a ver também com a dose ofertada, e aderência aos protocolos. E como desfechos, né, sangramento, um potencial complicador, né, das terapias contínuas e das anticoagulações, né, eventos tromboembólicos, infecções de corrente sanguínea associada ao acesso vascular, trombocitopenia e diversas outras complicações. Então, assim, aqui são vários que foram achados na literatura, né, em negrito, então os que são mais frequentemente descritos. E aqui, na última reunião, que foi em 2019 ainda, do ADQI, eles também sugerem essa divisão, né, em estrutura, processo e desfecho, e eles trazem, né, a ideia de que existem regiões com recursos limitados e regiões suficientes, e esse padrão de indicadores talvez tenha que seguir um mínimo de qualidade nas regiões de recursos limitados e possam ser mais amplos em regiões que tenham mais recursos, né? Então, eles sugerem como minimamente você ter um pessoal treinado e um mínimo de tecnologia como estrutura, né, marcador de estrutura, do processo, a possibilidade de prescrição da terapia, a otimização da prescrição, o ajuste medicamentoso e o clearance e a monitorização, né, do clearance de moléculas pequenas, a questão do sangramento como desfecho, coagulação do filtro e os eventos adversos. E como outros, né, indicadores possíveis, aí tem muitas opções de processo, aquela questão da dose ofertada, do downtime, do manejo de fluido, do tempo da prescrição para o início da terapia, da duração do filtro que ele coloca como processo, e a questão dos desfechos, né? Então, assim, para a gente estruturar um programa de qualidade, a gente tem que pensar nessas três partes, né? Na estrutura, nos nossos processos e nos nossos desfechos, e precisa avaliar e manter, né, essas três aspectos em mente. Uma outra questão importante também nos desfechos é você pensar nos desfechos econômicos também, porque são terapias caras, né, para o sistema e que precisam ser otimizadas.
Trouxe aqui algumas revisões de processos de qualidade, né, de iniciativas, né, de terapia de substituição renal contínua, que eu acho que é onde a gente tem mais dificuldade, porque a gente tem mais daquela questão que eu falei da variabilidade, né, da terapia e dos processos. Eu trouxe aqui, são 3 estudos unicêntricos americanos, né? A gente não tem também grandes estudos sobre isso, né? Esse primeiro aqui focou mais na dose ofertada, né? E as intervenções deles foram realizadas com relação mais ao treinamento, ao engajamento das equipes, né? E formalização de um protocolo, melhora na documentação, né, das terapias, modificação nas formas de prescrição, nas formas de solicitação e a disseminação dos resultados. E eles conseguiram, vou mostrar depois para vocês no gráfico aqui, melhorar, né, a dose alcançada dos pacientes, né? Então, o percentual de pacientes que alcançaram a dose proposta, né? A redução dos tratamentos que estavam abaixo da dose mínima e a redução dos tratamentos que estavam acima da dose, né? Então, aqui, vocês verem que isso requer tempo, né? Não é uma coisa simples. Eles mostraram um timeline aqui, que a primeira questão foi avaliar a magnitude, né? Rever, eles analisaram retrospectivamente os dados deles do ano anterior ao início do processo, tiveram que passar por vários ciclos de PDSA, que são formas, né, da gente conseguir estruturar as nossas ações, e a partir daí eles conseguiram esses resultados. E uma das coisas que eles precisaram fazer, e que foram das primeiras coisas, como era que estava sendo controlada essa terapia, como que esse indicador, né, estava sendo controlado, e eles tiveram, né, essas melhorias que eu já tinha citado anteriormente. Nesse outro estudo aqui, ele é um estudo pediátrico, né, eles propõem uma formação de um dashboard, né, de um painel de controle de indicadores, e, a partir desse painel de controle, educação continuada para a equipe, né? Eles conseguiram, com essa monitorização, aumentar a vida do filtro, né, de 50 horas para 56 horas, diminuir as trocas de filtro não planejadas, que era um dos indicadores dele, a dose também ofertada, né? O tempo, né, de dose ofertada e o alvo de balanço hídrico alcançado. Então, eles conseguiram ter melhorias em vários desses indicadores. Aqui é um modelo que eles botam do dashboard deles, né? Eles monitoram o número de terapias, o número de terapias por unidade, a doença de base, a avaliação de fluido, né? Sobrevida do paciente, peso, né, aqui em pediatria, o tempo, né, de tratamento com relação ao tempo prescrito, qual o percentual dos pacientes que atingiram a dose prescrita, né, que nas terapias contínuas é uma preocupação, o número de filtros, né, o tanto de filtros que eles estabeleceram como uma meta acima de 60 horas, né, 60% dos filtros durarem acima de 60 horas, e reduzir para menos de 15% as trocas não planejadas, que seriam as trocas antes dessas 60 horas, e aquela questão que eu falei do balanço hídrico. Esse outro trabalho aqui é também um centro único já de adultos, né? E eles fizeram avaliação de vários indicadores, né? Da modalidade, da anticoagulação, da dose ofertada, do percentual entre dose ofertada e dose prescrita, da meia-vida do filtro e dos alarmes da terapia contínua. E aí eles também usavam um time multidisciplinar, tiveram a padronização do protocolo, melhorias na forma de controle, né, das terapias de substituição renal, uma prática, né, de reportar as métricas da terapia e educação continuada, né, que é a base realmente para todos os programas de qualidade. Então, eles conseguiram aumentar o uso da CVV-HDF, que eles queriam padronizar, né, nessa forma de terapia, aumentar o uso de citrato, que eles passaram de 23% para 39,5%. Com isso, eles conseguiram melhorar o tempo do filtro, né, de 26 horas para 31 horas, diminuir o número de alarmes, né, também das terapias. E aí, aqui é o protocolo deles, né, que foi ao longo de um ano, né, então, também passando por algumas fases, né, inicialmente montagem do time,
depois a melhoria, né, nos dados, né, e, por último, a melhoria da parte de educação continuada, realmente. E aí, aqui, mostrando que eles conseguiram, no período de intervenção, ter essa melhora na duração do filtro e a redução em azul no número de filtros utilizados por paciente, e aqui também o número de alarmes, né, reduziram nas terapias. A gente tem também um grupo de Alberta, que tem publicado alguns protocolos e alguns planos, né, de tratamento, de manter de qualidade, né? Então, eles têm alguns indicadores para contínua e para hemodiálise intermitente. Essa publicação já é mais recente, de 2022. No timeline deles, isso ainda é um projeto, então eles vão finalizar, aparentemente, agora em 2023. E para a terapia contínua, eles escolheram como indicadores, né? O tempo de duração do filtro, a vida do filtro, o downtime, a dose ofertada, a ultrafiltração e os alarmes relacionados ao acesso, né? E eles propõem, né, alguns benchmarks e trazem quais são as definições para esses indicadores que eles trouxeram. Naquela revisão de literatura, eles mostram que uma das grandes dificuldades é isso, né? Cada um também tem uma definição de indicadores um pouco diferente. E os benchmarks que eles propuseram para a vida do filtro, mais de 50% do filtro durando mais de 72 horas, o downtime menor que 15%, que é a relação do tempo que a terapia não está correndo no dia por dia, né, da prescrição, a dose, mais de 85% da dose prescrita tendo sido ofertada e permanecendo entre 25 e 30 ml por quilo-hora. E com relação à ultrafiltração, mais de 85% da ultrafiltração prescrita sendo realizada e alarmes, menos de 5 alarmes por dia. Com relação às terapias intermitentes, eles avaliaram que as terapias eram finalizadas, né, completadas, o número de tratamentos que eram completos com relação ao número total de tratamentos, a proposta que sejam 100%, o tempo de tratamento, né, as horas prescritas com as horas ofertadas para o paciente, mais de 85%, o clearance, né, de soluto, a ureia pré-tratamento com ureia pós-tratamento, a ultrafiltração, acima de 85% do prescrito, e o número de catéteres com disfunção, com necessidade de vias revertidas, abaixo de 20%. Nessa proposta de Alberta, eles se fixaram como benchmarking para início da terapia nos dados do START-AKI. Então, eles também monitoram se os critérios utilizados para início de terapia seguiam, né, essa questão, esses critérios de inclusão, que seriam potássio acima de 6, pH menor que 7,2, bicarbonato menor que 12, uma relação PaO2-FiO2 abaixo de 200 e um balanço cumulativo maior que 10%. Eles têm ainda em andamento, né? Como eu falei, o timeline deles termina agora em 2023 e começou aqui em 2020. Então, assim, é um processo que é longo, não é tão simples. E a estratégia deles foca em, além de avaliar, né, esses indicadores, uma parte de educação, de treinamento mesmo, né, de trazer algumas formas de ajuda para que a equipe consiga cumprir, né, essas metas, e um processo de auditoria e feedback com reportes constantes, mensais, sobre as intervenções, e lembretes, né, na verdade, através de posters, boletins e comunicação frequente. Aqui, com relação à seleção dos indicadores, como eu falei daquela reunião do EDQI de 2019, eles propuseram, né, um dashboard para terapia contínua, que constaria com esses indicadores que estão aqui listados, e qual seria o critério, né, a definição, e qual seria o benchmark proposto por eles, né? Então, em relação ao filtro, eles têm alguns benchmarks bem ousados, diria assim, mais de 60% dos filtros, dose acima de 80%, a UF maior que 80% da prescrita, o clearance de soluto
com 0% de aumento de creatinina entre o D1 e o D2, o downtime menor que 10%, 0 eventos adversos por pacientes na terapia, mais de 80% dos catéteres sem disfunção e 0 eventos de infecção de corrente sanguínea associada ao catéter. O que a gente propôs trazer aqui foi um pouco da nossa experiência no São Rafael. Eu trouxe alguns pequenos pontos relacionados à aliança, mais para a gente fazer um benchmark interno mesmo. E assim, nosso processo também começou há algum tempo, começou em 2019, a gente já passou por alguns ciclos aí de melhorias. Eu trouxe essa timeline aqui só para a gente contextualizar um pouco os indicadores que eu vou trazer, né? Então, a gente começou definindo quais seriam nossos indicadores iniciais, que eram muito menores e muito menos do que os que a gente tem hoje em dia. A gente padronizou a forma de prescrever, todas as nossas terapias são CVV-HDF, né? Padronizou horários de coleta de exames, horários, como seriam feitas as solicitações, revisamos os processos de planilha de coleta de dados, existiam alguns processos de preenchimento repetidos que não eram adequados, a gente refez, uniformizamos as soluções em uso, a gente tinha uma parte de soluções feitas na farmácia, uma parte de soluções padronizadas, revisamos nosso protocolo de citrato, fizemos um grande trabalho de educação continuada nesse período. De 2020 a 2021, a pandemia deu uma engolida aí na gente um pouco, então nosso foco era manter a terapia segura nos altos volumes que a gente estava tendo que fazer, garantir que os pacientes tivessem acesso à terapia, mesmo nas dificuldades de ofertas e de tudo isso, então um trabalho grande foi feito para isso, e a nossa meta também era continuar mantendo a avaliação dos nossos indicadores, pelo menos daqueles mínimos iniciais, durante esse processo de dificuldade maior, né? Nesse período, a gente também conseguiu revisar os documentos de segmento das terapias no nosso sistema eletrônico, deixar tudo padronizado. Padronizamos a não manipulação de soluções à beira-leito, que a gente viu como possibilidade de estar levando a algumas dificuldades e alguns eventos. E agora, em 2022, e com planos para 2023, a gente melhorou a nossa coleta de indicadores das terapias contínuas, né? Montou um painel mais amplo de indicadores, estruturou e treinou a equipe nesse formulário de coleta, reviu algumas metas, a gente tinha uma meta de cálcio ionizado que era um pouco abaixo da nossa referência de laboratório, estava tendo algumas dificuldades na UTI com pacientes que eles estavam tendo que repor fora do protocolo. Estamos revisando o nosso protocolo de citrato e planejando e organizando já novos treinamentos da equipe, com meta de garantir uso mais frequente e seguro. A gente tem ainda algumas organizações em relação ao dado de coleta de dose de efluente, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais. A gente também quer estruturar melhor a coleta de dados das diálises intermitentes e iniciar esse uso, para monitorar alguns indicadores a mais. Definir e fixar, né, nosso cronograma de reuniões da terapia, do grupo de terapia de substituição renal em agudos, para analisar esses indicadores de maneira mais oportuna e poder agir mais rápido. A gente já mantém visitas estruturadas à beira-leito da equipe de enfermagem e da equipe médica. E esse projeto aqui, que eu vou falar um pouquinho mais no final, que é o MoneyAid, que é um projeto do Rogério, e que visa a gente estruturar um pouco melhor e poder reportar as diferenças das nossas intervenções. Aí, falando um pouquinho do nosso processo, né, de avaliação dos pacientes aqui em terapia de substituição renal contínua, nossos pacientes são avaliados diariamente, né, então, pelo menos no início do dia, é preenchido um formulário com uma avaliação. Na verdade, o nosso formulário faz parte da avaliação da equipe da enfermagem à beira-leito, né? E a gente avalia todas as terapias nas primeiras 24 horas, todos os dados do paciente relacionados a isso, os motivos, né, de interrupção da terapia, interrupção que não se planeja reiniciar imediatamente, as avaliações sequenciais, a gente tem rotinas
de exames de 10 horas, 16 horas, 22 e 4 da manhã, e a gente tem essas avaliações nas duas rotinas de 10 e de 16 mais estruturadas, e as avaliações em relação a todas as trocas de filtro. Uma coisa que a gente monitora é o tempo de preenchimento e qual o tempo que a enfermagem gasta nesse processo, né? Esses dados aqui são só das terapias contínuas do Hospital São Rafael. Então, a gente monitora inicialmente nossos indicadores de produção, né? Nosso volume de diálise. A gente veio num incremento ao longo desse ano, chegando a 200 terapias por mês. Agora, em dezembro, um volume menor aqui. E o total de filtros que a gente gasta nessas terapias. Aqui eu trouxe só para a gente ter uma volumetria do Aliança, porque a gente também, eu vou trazer poucos dados, mas vou trazer alguns dados de lá. A gente tem um volume um pouco menor, né? É um hospital menor. A gente tem de, sei lá, 50 a chegarmos a 100 terapias por mês. E aqui também a gente monitora o total de filtros usados. Com relação às diálises intermitentes, no Hospital São Rafael, numa faixa de 200 terapias por mês. No Aliança, na faixa de 30 até 80 terapias, a gente chegou a ter aqui em outubro. E com relação ao perfil assistencial das diálises contínuas, né? A gente monitora a distribuição por unidades. A gente tem uma unidade que aqui está em verdinho claro, que é a unidade de maior complexidade do hospital, é onde concentram-se a maioria das nossas terapias. Com relação à idade dos pacientes, a gente tem uma média de idade na faixa dos 70 anos, né, aqui na distribuição dos meses, variando a gente teve paciente de 24 até paciente de 94 anos. Com relação à média de peso, uma faixa de 70 quilos. A gente monitora os dados dos pacientes que iniciam as terapias, né, então a gente tem um predomínio claro de pacientes sem uso de vasopressores, a maioria deles com noradrenalina isolada aqui em verde mais escuro e uma parte com associação de noradrenalina e mais vasopressina. A gente tem, em geral, na faixa de 30% de pacientes com monitorização invasiva de débito cardíaco, alguns pacientes sem monitorização invasiva com avaliações de eco à beira-leito e algumas outras questões, pacientes menos críticos. Pacientes em uso de sedação endovenosa também são a maioria dos nossos pacientes, mais ou menos uns 70%. Ventilação, quanto ao tipo de ventilação, a grande parte nesse verde aqui mais frequente dos pacientes que a gente faz terapia contínua estão em ventilação mecânica. Com relação a outros parâmetros, né? A gente monitora a PAM, frequência cardíaca, índice cardíaco, variação do volume sistólico nos que tem monitor de débito junto com o índice cardíaco e a temperatura dos pacientes, aqui tudo no início da terapia. Com relação à avaliação também de diurese e balanço hídrico, boa parte dos nossos pacientes estão oligúricos no momento do início da terapia, com um balanço hídrico acumulado na faixa de 2 litros, né? No dia anterior, na verdade, ao início do tratamento. Com relação aos parâmetros laboratoriais, no início da terapia, a gente tem um perfil de pacientes graves, a gente não tem monitorado aqui exatamente qual é a causa da lesão renal e qual a frequência de sepse, mas a gente tem, vocês podem ver aqui um nível de PCR alto, né, que variou aqui de 50 e poucos a 140 em média. A gente tem níveis de ferritina altos também nos pacientes que a gente monitora. Creatinina na faixa de 1,6, né, a 2, na verdade, não é um dos principais parâmetros, né, que a gente utiliza para indicar as terapias. E pacientes com nível de lactato alto, nossa referência até 20, né, a gente chegou a ter meses aqui de média de 55 de lactato. Então, a gente tem realmente um perfil de gravidade alto. A gente também não consegue ainda, por questões de dificuldade de acessar o dado no momento da obtenção, né, das informações, ter algum marcador tipo SOFA, Apache, etc. Então, a gente não tem outros dados sobre gravidade, mas é um perfil de pacientes bem críticos. Bilirrubina também
comumente elevada. Com relação ao acesso vascular, nas nossas terapias contínuas, o mais frequente realmente é o catéter de curta permanência. Alguns casos que a gente usou o circuito da ECMO para conectar o paciente, e o sítio do acesso, predominantemente veias jugulares, primeiro direita e na sequência jugular esquerda, apesar da literatura não trazer grandes diferenças em relação à femoral, são os nossos sítios preferidos, né, com menor frequência de femorais e, por último, de subclávias, e, como eu falei, com alguns casos de uso do circuito da ECMO. E aí, trazendo de novo aqueles indicadores que eu falei da literatura, né, a gente escolheu alguns para nossa monitorização, então a gente avalia a duração do filtro, dose ofertada mais como efluente, né, como volume de efluente, por dificuldade mesmo, de não integração, e manejo de fluido, com relação àquela questão que eu já mostrei de balanço hídrico antes da indicação da terapia, e as complicações. Então, de estrutura, a gente avalia a forma de prescrição da nossa terapia, o tipo de anticoagulação prescrito, a duração do filtro, os motivos para troca de filtro. Em relação ao processo, a gente monitora o volume de efluente, o balanço hídrico e o tempo para iniciar a terapia. Em relação a desfechos, as intercorrências das nossas terapias e os motivos de interrupção. Com relação à prescrição, a gente tem uma prescrição padronizada no prontuário e a gente tem uma adesão grande a essa prescrição. Com relação ao tipo de dialisador, né, prescrito, a gente tem quase metade de ST100 e metade de Oxyris, que são os 2 dialisadores que a gente tem disponíveis. Com relação à máquina utilizada, a gente tem disponível Prismax e Prismaflex, em maior número Prismaflex, com maior uso da Prismax nos últimos meses aqui, por disponibilidade maior. Com relação ao tipo de anticoagulação, é uma dificuldade que a gente tem tido depois de alguns eventos. A gente tem, a maioria das nossas terapias estão sendo feitas sem anticoagulação. A gente teve alguns eventos de intoxicação por citrato e de suspeita de intoxicação por citrato. Então, a gente está revendo e tem alguns processos que a gente quer mudar aí esse ano para conseguir melhorar essa meta, até porque isso está repercutindo provavelmente na nossa duração de filtro, né? A gente tem uma duração na faixa de 20 a 30 horas de duração do filtro. O tipo de anticoagulação, como eu já falei, ali era uma avaliação da prescrição inicial, aqui por filtro utilizado. Então, a gente tem usado muito pouco anticoagulação, tanto sistêmica quanto regional. Fazendo benchmark com a aliança, lá a gente tem um perfil um pouco diferente de pacientes, a gente tem conseguido usar mais citrato, e a gente vê que a gente tem uma duração de filtro um pouco melhor, né? Não é dentro do ideal e de metas mais ousadas, mas é um pouco melhor o processo. E aqui, uma avaliação da duração do filtro de acordo com o tipo de anticoagulação. Então, a gente vê um claro predomínio de durações mais longas dos filtros com citrato, quando comparados principalmente com as terapias sem anticoagulação. Com relação aos motivos da troca de filtro, no São Rafael, como eu falei, a gente está sem anticoagulação, então 81% são por coagulação no sistema. No Aliança, a gente tem usado um pouquinho mais o citrato, principalmente, né? E a gente tem uma coagulação menor, de 52%, como motivo para a troca do filtro. Com relação ao tempo para iniciar a terapia, esse foi um indicador que a gente, desde o começo, quis usar, porque a gente tinha algumas dificuldades e tinha uma sensação de que a gente demorava para iniciar a terapia, então isso se concretizou quando a gente começou a monitorar, né? E a gente tem uma média menor do que 4 horas, que é a nossa meta para iniciar uma terapia prescrita, incluindo o tempo de prescrever e passar catéter, mobilizar o paciente, alguma ida para exame, alguma outra coisa assim. E a gente monitora também qual a frequência de terapias que passam dessas 4 horas. Aqui o nosso padrão de indicadores, a gente chegou a ter 6 horas, 5 horas para iniciar a terapia no ano de 2021 e a gente tem melhorado nesse indicador continuamente.
Com relação à dose, como eu tinha comentado com vocês, a gente tem uma dificuldade na obtenção desse dado. É um dado dinâmico, né? Então, às vezes a gente perde a informação porque zerou a máquina ou alguma coisa assim. A gente não tem uma obtenção de dados integrado com a máquina. Então, a gente conseguiu agora em novembro, dezembro, ter dados um pouco mais fidedignos, e aí eu trouxe aqui, na verdade, com uma dose de efluente de 33 ml/kWh. Não conseguimos ainda fazer aquele tipo de comparação que a literatura traz, né, de tempo prescrito para dose ofertada, né? Com relação às complicações, às intercorrências. Hipotensão, que a gente caracteriza com redução da PM maior que 20 milímetros, ou elevação de dose de vasopressor nos primeiros 60 minutos de terapia, é uma complicação que é pouco frequente, com exceções de alguns meses aqui, em que aqui em setembro a gente teve uma frequência um pouquinho maior. Com relação às alterações laboratoriais, né, a gente decidiu, desde a época da pandemia, não manipular os banhos que a gente tem. Então, a gente tem uma certa frequência de hipocalemia e hipofosfatemia, na faixa de 20% aí, pelo menos. Então, é algo que a gente está monitorando e pensando em formas de otimizar. Com relação ao cálcio que eu tinha comentado, a gente tinha uma meta de cálcio que era abaixo da nossa referência, que era 1,8. Com isso, a gente tinha uma frequência baixa de hipocalcemia, mas quando a gente foi avaliar nos dados a frequência de hipocalcemia abaixo de 2,3, que é a referência laboratorial do nosso serviço, a gente viu que a gente chegou a 40%, 50% de pacientes fazendo hipocalcemia. No mês de dezembro, agora, a gente conseguiu ter uma redução, depois que a gente readequou os valores do nosso protocolo, para também evitar desvios de protocolo que, às vezes, a equipe da UTI precisava fazer em pacientes mais críticos. Com relação à hipercalcemia, a gente manteve uma frequência parecida, a mudança do protocolo não causou, aparentemente, um aumento do cálcio. Com relação à acidose metabólica, bicarbonato abaixo de 22, a gente também tem uma frequência na faixa de uns 15% a 20% durante a terapia. Isso aqui são todas as avaliações laboratoriais feitas naqueles momentos, diário e 10 horas e 16 horas. Diário pela manhã, 10 horas e 16 horas. Com relação à hiperlactatemia, também é muito frequente. Em novembro, a gente chegou a ter 65% dos pacientes das dosagens de lactato acima da faixa de referência. Uma outra preocupação da gente, principalmente com a Prismaflex, tem sido hipotermia. Então, a gente tem pacientes muito críticos e a gente monitora, né, qual é a frequência de hipotermia. Com relação às intercorrências, a gente avalia também se as interrupções se as intercorrências levaram a interrupções da terapia. A gente tem uma frequência baixa de interrupção por intercorrências, aqui são as terapias contínuas apenas. E os motivos, né, de interrupção da terapia, né? A gente tem expectativa de mudança para método intermitente, é um dos motivos principais de interrupção da terapia. Algum paciente que a gente precisa manter sem acesso vascular, que por algum período a gente tem pacientes com internação prolongada, com dificuldade de acesso e com necessidade de rodiziar sítio, e a gente às vezes opta por deixar um tempo sem a terapia contínua. Pacientes que finalizaram porque decanularam da ECMO, precisaram de alguma troca de acesso e não tinham previsão de reiniciar, e alguns pacientes que foram para cuidados paliativos, ou pacientes que foram a óbito também. Com relação aos HD intermitentes, como eu falei, a gente tem um padrão de indicadores ainda restrito. A gente avalia principalmente o tempo para iniciar, né, o volume de terapias e o tempo para iniciar as diálises prescritas, conseguindo também reduzir bastante esse tempo. E a gente monitora nas intermitentes qual era o motivo para as terapias estarem começando com mais de 4 horas, né? Se a enfermagem tem outras demandas, as terapias intermitentes, a gente tem a equipe de enfermagem da nefrologia que toca essas terapias. Se está tendo transporte de paciente,
catéter. Então, assim, dependendo do mês, tem uma variação em torno desses motivos e a gente trabalha em cima deles. E aqui o que eu trouxe para vocês é a nossa perspectiva, né, de pôr em prática a curto prazo, uma avaliação, na verdade, sistematizada da qualidade da diálise, que vai incluir a avaliação da modalidade, da ultrafiltração, da anticoagulação e da dose ofertada. A ideia é a gente ter 4 grupos, né, de avaliações aqui, com grupos de trabalho multidisciplinares, incluindo a nefrologia, a terapia intensiva, as enfermeiras e a parte da tecnologia também. A ideia é que a gente tenha encontros, né, mais frequentes para ter uma resposta mais rápida, uma definição através dos driver diagrams para definir as metas e as formas de chegar nessas metas e rodar ciclos de PDSA para justamente conseguir atingir essas metas. O objetivo primário é aumentar em 40% a aderência, né, a todas essas metas aqui em relação à modalidade, ultrafiltração, anticoagulação e dose. E aí, dessa forma, a gente pretende estruturar e poder ter uma visão melhor das nossas intervenções e do resultado do nosso grupo de intervenções. É isso, queria agradecer a todos pela atenção e acho que a ideia é a gente poder discutir um pouco, né? Bruno, posso falar um pouco? Pode, claro, por favor. Então, Deixa só a Fernandinha interromper aqui, que aí aumenta aqui de novo. Eu estou tentando. Espera aí só. Eu perdi aqui o... eu acho que eu consigo. Eu consegui aqui. Pronto. Obrigada. Então, pessoal, boa noite. A ideia do nosso projeto é ter realmente criar indicadores de qualidade para terapia contínua em pacientes com lesão renal aguda. É um grupo de evidências que na literatura não está bem claro. E eu noto que, de forma geral, o nefrologista ele está preocupado em ir lá avaliar o paciente, prescrever a diálise, mas muitos deles não se preocupam com as consequências adversas que aquele método vai trazer para o doente. Isso talvez por uma deficiência de formação nas nossas próprias residências. Eu não conheço nenhuma residência que aborde o tema de indicadores de qualidade e também trabalhe com qualidade, formando residentes. Recentemente, na última semana, nessa semana, na verdade, saiu o artigo no New England mostrando eventos adversos em pacientes internados, mostrando que 1/4 dos pacientes está exposto a isso. Benito, assim machuca seu irmão, Benício. Rogério, acho que você ficou no mudo. Segue aí, Rogério. Então, eu não sei se vocês ouviram, mas essa semana saiu trabalhando no New England, mostrando os eventos adversos em pacientes internados. 1/4 dos pacientes ele está exposto, 22% de eventos. E isso denota que a gente tem que ter um olhar atento a isso. E eu não creio que na diálise, que é um método extracorpóreo, talvez a gente tenha mais eventos, e esses eventos devem ser monitorados e devem ser reportados e devem ser tratados em ciclos de melhoria. O projeto Money ID ele foi selecionado para um fellowship do IHI, que é um Instituto de Melhora da Qualidade de Saúde nos Estados Unidos, e está sendo um fellowship que eu estou fazendo atualmente, e talvez ele traga algum nível de resposta para essas dúvidas e questionamentos que a gente tem. Do ponto de vista técnico, é muito difícil fazer isso virar lei, como eu já falei, por causa do todo mundo tem uma justificativa para não trabalhar com indicadores de qualidade, ou porque está corrido, ou porque tem que prescrever as diálises rápido, ou porque a enfermeira tem que ligar as diálises. Então, eu acho que o foco nosso também deve ser, além de tratar bem a doente, levar uma terapia de boa qualidade e se importar com os eventos adversos que porventura possa ter nossa terapia. Então, esse é um fator importante.
a gente tem um formulário eletrônico, acho que a Fernanda, não sei se a Fernanda chegou a comentar isso, Fernanda, mas existe um formulário eletrônico que a Fernanda fez e a enfermeira hoje faz isso de forma eletrônica, ela não mais tem um folhão como a gente tinha na época da residência, a gente faz isso de forma eletrônica e isso dá uma facilidade para a coleta tanto dos dados quanto da a monitorização dos resultados. É interessante que quando a gente vai ver a realidade americana, hoje eles pagam por performance na maioria dos pontos e alguns eventos relacionados a complicações de procedimentos médicos, eles não estão pagando mais. Alguns planos de saúde hoje do Brasil já estão avançando para isso. Lesão por úlcera de pressão, por exemplo, no nosso hospital, a gente está tendo muita dificuldade quando a gente tem um ou outro paciente com lesão por úlcera de pressão, eles não estão pagando. Os raros casos de PAV que a gente tem na UTI, eles também não estão pagando e eles estão avançando já para a infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. Então, é uma preocupação e monitorar o que a gente está fazendo e saber essas complicações são importantes porque pode chegar ao ponto de que algumas complicações relacionadas à diálise, eles também não sejam pagas pelos convênios. Principalmente existe uma grande preocupação minha em relação às trocas de filtro, então é uma grande preocupação que se trata entre logo. E hoje o mix de convênios ele está misturando contas abertas com as contas pacote, então cada vez mais a performance deve ser bem delimitada e a qualidade que a gente oferece deve ser delimitada. Bom, se vocês quiserem saber mais sobre o formulário eletrônico que a gente tem e talvez ele pode ser aproveitado no hospital de vocês, está aberto, foi feito por mim e por Fernanda, então está aberto a vocês. Se vocês quiserem conhecer mais o projeto Monet ID, também está aberto e, inclusive, se quiserem trabalhar com a gente nesse projeto também vai ser um prazer e a gente está sempre pronto para colaborações aí em conjunto. É isso. Rogério, Fernanda, primeiro, assim, antes de tudo, eu queria dar os parabéns e dizer que é muito bom começar assim a primeira sessão do ano com sarrafo tão alto, né? Porque assim a gente vai tirar todo mundo aí da zona de conforto e isso é excelente. A Fabiana está aqui, que é da qualidade corporativa, e acho que a sessão deve ter soado como música, né, para o ouvido dela, sem dúvida nenhuma. Então, assim, é sensacional. Não sei se a gente tem de forma tão estruturada e organizada, né, esses dados de forma assim tão detalhada, enfim, nos outros universos, mas a ideia é a gente avançar e chegar a isso em todas as nossas unidades. Eu já peço de antemão para vocês, por favor, compartilharem não só a apresentação lá no nosso grupo nacional, mas esse formulário, sim, Fernanda, porque eu acho que está todo coordenador aqui, né, de todos os hospitais que estão presentes aqui, eles com certeza eles devem estar interessados no formulário, na implantação. Então, compartilha sim, porque é fundamental. Eu vou, antes de fazer alguns comentários aqui, eu vou deixar aberto aqui, primeiro para as pessoas perguntarem e depois eu falo algumas coisas aqui que me chamaram a atenção e que eu acho importante. Fala, João, tudo bem? Opa, tudo bem? Desculpa o atraso aí. Eu vi o cartaz e não pude assistir, vou assistir lá. Eu já assisti alguns falando em outros momentos e a gente sabe da excelência aí do trabalho deles, do grupo. E, antes de mais nada, ratificar suas palavras, que quanto mais alto tiver a barra, melhor para todo mundo. A gente vai ter que buscar isso daí. Eu gostaria de fazer 3 perguntas ao grupo. Primeiro, qual o nível de prioridade e importância que vocês dão ao acesso vascular para os métodos contínuos em hospital, em relação ao comprimento do catéter e os plexos venosos acessados, se vocês usam um tamanho para tudo, como é que funciona isso, né?
Segundo, os cuidados que vocês têm com a patência disso. Se vocês usam mais citrato, se vocês usam mais heparina, citrato trissódico a 30%, ou como é que é a conduta de vocês em relação a isso. E, por último, com relação aos indicadores, até que ponto vocês acham adequado manter os indicadores de resultado dos pacientes no contexto geral da terapia intensiva e do hospital, não destacando a população, mas sempre encaixando ela no universo de epidemiológico da população atendida? São as 3 perguntas. João, só um ponto que antes que você não se apresentou, mas eu vou falar aqui que o João é nefro, claro, e hoje está lá coordenando, né, o Oeste DOR, o Real DOR, lá na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, tá? Só para vocês conhecerem o João, quem não conhece. Quer que eu responda, Fernando? Você responde. Tanto faz, se quiser responder. Responda aí, que você é a speaker. Bom, a primeira questão Peraí que eu já até me perdi nas sequências. Primeiro foi o tamanho do catéter e... Sim, de relação ao tamanho do catéter, eu acho que acesso. esse aí talvez seja melhor você responder, Rogério. Mas, em geral, a gente tem um tamanho de acesso, um catéter de 20 centímetros e um catéter de 15 ou 16 centímetros de opções, né? Não tem muitas diferenças em relação a isso. A gente também monitora no nosso formulário. Eu nem trouxe esse dado aí, porque eu acho que não é um dado tão relevante na nossa casuística, porque realmente a gente só tem 2 opções. A gente realmente, como eu mostrei na apresentação, acho que como você chegou atrasado, talvez não tenha visto, a questão da anticoagulação, né? É uma preocupação. A gente está com dificuldade no protocolo do citrato, depois de alguns eventos que a gente teve, e eu não sei se com a questão da pandemia, aí a gente usou bastante heparina na época da pandemia, a gente terminou deixando isso escapar. Então, é uma coisa que preocupa a gente, que a gente está querendo reestabelecer. A segunda, me lembra aí, Bruno. A patência, ele perguntou em relação à anticoagulação do catéter, para manter a patência. Catéter. Se hepariniza, se usa citrato, qual é a prática aí de vocês? No São Rafael, a gente usa apenas heparina. No Aliança, a gente usa o citrato, o Citraloc, e nos outros hospitais, no cardiopulmonar, a gente usa heparina com antibiótico, então, mesmo aqui na regional, a gente ainda não tem uma padronização em relação a isso. E eu não tenho também o dado exato, assim, de se tem alguma coisa escapando dessa questão, mas eu acho que não, acho que a aderência ao protocolo de cada lugar é mantida. Até porque isso entra na prescrição também. E, que era mais, Bruno? E tinha mais uma, Rogério, fala aí. Ajuda Então, aí. na verdade, as 3 perguntas são bem interessantes, João. Obrigado por abrir esse espaço para falar isso. Eu gostaria muito de testar o Permicat como o acesso ideal para agudos. Eu não tenho autorização do convênio para fazer isso, mas eu acho que seria bastante interessante até para avaliar a patência do catéter e do filtro também, e ver o impacto disso. Já tem trabalhos na literatura que mostram isso. A gente tentou usar em alguns casos, mas a resposta do convênio não foi tão satisfatória. A gente utiliza como via principal a jugular interna direita. Às vezes, quando o paciente está funcionado à direita com o central, a gente muda e funciona sempre à direita o catéter de diálise e deixa o catéter para o outro lado. Na literatura existe a comparação de femoral com jugular, mostrando que a taxa de infecção é a mesma, mas no nosso hospital, a CCH não tolera o uso de catéteres em região femoral. Isso é uma exceção, a gente usa em exceção. A Fabiana está aí, a LDEA cobra muitos indicadores de infecção relacionada a catéter, então a gente não quer ficar fora da faixa, a gente quer ser hospital AAA, então a gente não quer ter problema. Então, raramente a gente quer ser o primeiro na regional sempre, então a gente evita catéter na femoral. Isso é um ponto importante. A outra coisa, quando compara a solução salina, citrato e heparina, a gente olha o mix de case.
A UTI do São Rafael tem um mix de case bastante interessante. A gente pega pacientes admitidos com SOFA médio em torno de 18, e com a chance de morte em torno de 0,8, 0,9. Então, são pacientes muito graves. É um hospital vocacionado para pacientes cirúrgicos de alta complexidade, de alto risco, de pacientes oncológicos com múltiplas disfunções e com esquemas de quimioterapia de segunda, terceira linha e com linhas de transplante, principalmente de transplante de medula óssea. Então, quando você vai numa unidade 3F, você encontra 8 prismas ligadas, 2 ECMOs ao mesmo tempo. Então, de fato, nesse contexto de pacientes com índice cardíaco baixo e insuficiência hepática, principalmente insuficiência hepática aguda, fica bem mais complicado utilizar citrato. Então, realmente, um mix de cases desse, você tem mais dificuldade de trabalhar com anticoagulação que precisa de um pouco mais de refinamento. E isso também implica na sua próxima pergunta, que são os indicadores de resultado. Quando você tem um mix de casos como esse, realmente os indicadores de mortalidade eles devem ser avaliados de acordo com o seu perfil populacional. A gente é uma UTI top performance, a gente tem esse dado, mas é bastante difícil manter isso e, de fato, isso tem impacto na sua avaliação. Eu acho que essa é a sua preocupação. Então, quando você trabalha com SMR em torno de 0,5, 0,4 e com SOFA médio de 18 e com TURP alto, para você manter a relação SMR e TURP, é uma coisa que tem que ter bastante difícil manter isso e você tem que sempre analisar o mix de cases para que isso não fique para fora. Os SAPs, agora, o pessoal o Salu e o Márcio, eles estão revalidando e refinando os SAPs para exatamente tirar esses vieses que ainda existem na literatura sobre isso. Se você for para uma UTI iminentemente cirúrgica, você vai ter um resultado de 0,2 de SMR, e quando você pega um case mix mais complicado, aí você vai para 0,8, 0,7, e isso tudo é por um refinamento inadequado dos SAPs. O pessoal do EpiMed está trabalhando muito nisso agora, e segundo a última vez que eu conversei com o Márcio Soares, eles estão publicando nos próximos meses aí alguma coisa bem interessante a esse respeito. Eu não sei se era exatamente isso que eu queria saber, mas são as informações que eu tenho. João, só pegar esse gancho do EpiMed, acho que vale a pena depois de você falar do seu comentário, que a gente tem conversado com eles, né, para os indicadores, acho que vale a pena falar aqui. Mas segue aí. Isso. Então, isso que essa questão do case mix, ela sempre foi o calcanhar de Aquiles, não só do SAPS, mas do próprio Apache 2, do Apache 1. Eu sou da época de desenvolvimento do Apache 2 e do Apache 3. Então, assim, isso é um problema que todos os indicadores de mortalidade estandardizada por gravidade, eles trazem isso dependendo da escala de gravidade que você está fazendo e mais, com os vieses de lançamento. Porque se a UTI, ou se a equipe que lança tem a tendência a aumentar a sua percepção de gravidade, você puxa para baixo. Se você aumentar a sua percepção de gravidade, você puxa para cima. Então, assim, esse cuidado ele é um cuidado de vieses muito relevante, que, independente da capacidade de refinamento, ainda temos que ver como é que esse dado é lançado. Mas, dito isso, eu vou insistir na primeira pergunta. Eu entendi que vocês têm uma política que acho que deve ser para todos, de privilegiar o acesso jugular direita, que um catéter de 15 centímetros ele vai reto, né? E você não usa subclave direita e você usa, eventualmente, o lado esquerdo com um catéter de 20. Agora, eu vou insistir na seguinte pergunta. Por mais que a gente tente fazer isso na nefrologia, a nefrologia ela anda a reboque do pessoal do CTI em relação à monitoração hemodinâmica, em relação a infusões e tudo mais. Você pode trocar as infusões na femoral, mas você pode tentar combinar com eles de botar o catéter. Isso tem que combinar, porque eu acho que a gente tem que trabalhar com a equipe da terapia intensiva, na jugular. Porém, muitas vezes você não tem essa opção. E imagina, o paciente tem um Hickman Broguiat, que vocês trabalham com muito paciente oncológico, coisa parecida, e eu não estou falando de permiquete, não, estou falando de catéter temporário. Quando você põe na femoral, considerando hoje em dia a população que a gente tem atendido, se qualquer pessoa obesa
O outro, se você não tiver um catéter de 22 a 24 centímetros, você não consegue. Porque com 20 centímetros, você tem que... Não sei como é que você vai fazer chegar lá dentro realmente isso daí, você vai ficar muito a reboque das alterações de pressão dentro da cavidade pélvica. Isso aí é um problemaço. E, às vezes, a gente não consegue fugir da femoral. Então, o catéter de 24, eu advogo que a gente não deve padronizar. Eu acho que a gente deve ter catéter de 15, catéter de 19, 20 e catéter de 22, 24, em termos de comprimento. Até porque, quando entrarem as novas tecnologias, se é que elas vão entrar em relação a multi-eco 2R, ou seja, extracorporeal CO2 removal, você vai trabalhar com catéter de 15,5 frente e necessariamente esse catéter vai entrar com 22 a 24 centímetros na femoral. Então, assim, eu fico realmente preocupado e eu queria que eu acho muito importante assim, ter um cuidado muito grande com o acesso, porque ele define o restante da metodologia. Obrigado, aí, excelente aí a palestra, mais uma vez. Beth. Boa noite. Eu queria dar os parabéns para a apresentação e principalmente para a escolha do tema. Eu acho que é sempre importante a gente discutir essas questões de qualidade, como avaliar, qual é a melhor forma de avaliar o que a gente faz no dia a dia, né? Eu queria dar os parabéns. Com relação à anticoagulação com citrato, eu até vou depois dividir com vocês. A gente fez, quando implementou o citrato lá em 99, 2000, a gente fez um levantamento de tempo de membrana, e, obviamente, o citrato a gente conseguiu implementar justamente pelo aumento do tempo das membranas até uma média de 60 horas, né? Isso é fundamental. E eu concordo com o João Luiz com relação a essa questão dos acessos, porque eles é que vão, no final, determinar como é que a gente vai conseguir efetividade no procedimento, principalmente no procedimento contínuo e nos intermitentes mais ainda, mas a qualidade do acesso vai determinar se a anticoagulação vai ser efetiva ou não e se os demais parâmetros eles vão ser implementados. E aí eu queria parabenizar e falar que a gente quer, sim, dar uma olhada no seu protocolo, na sua ficha de avaliação para esses pacientes. Acho super bacana, nesse momento, pensar isso em termos de rede mesmo e de implementar um processo comum. Parabéns aí. Obrigada pelos comentários, Beth. Realmente, a questão do acesso, a gente não tem grandes dificuldades em usar a jugular, né? Priorizar a jugular. Acho que a gente tem um pouco de facilidade, porque a coordenação da UTI é por Rogério também, então a gente tem esse pequeno viés aí. E talvez facilite a nossa vida em relação à interação com a terapia intensiva, né? Mas, com certeza, está à disposição o formulário. Eu acho que a gente ter as informações da rede para a gente compartilhar e trocar ideia vai ser muito legal mesmo. Tem uma coisa legal da femoral que eles estão usando agora, ao invés de fazer o Doppler da veia renal, né? Eles estão fazendo para ver o Vexus, eles estão da artéria renal, eles estão vendo, na verdade eles fazem a porta, a cava e eles fazem a renal, e aí eles estão tentando substituir a renal pela femoral com uma medida de ressuscitação. Então, é uma das coisas que a gente tem evitado também funcionando na femoral. Sinceramente, a gente idealiza no São Rafael pacientes muito, muito graves mesmo, pacientes super obesos. Na pandemia, a gente teve muita dificuldade com paciente obeso, mas eu nunca tive dificuldade assim, de dialisar com os catetos de 20 centímetros na femoral. Mas eu também não dialisei com 22, 24, então talvez... eu não tenho experiência porque, mas assim, para bem da verdade, a gente não houve problemas de dificuldade de patência com a utilização do filtro, não. Do catéter normal que a gente tem aqui, não. Mas a gente não tem experiência com catéteres maiores.
Bruno, eu fiquei curioso com o negócio da PMed aí, cara, que você deu spoiler e não... O João acabou não falando, cara, que a gente está conversando com eles, pedindo para eles olharem alguns indicadores relacionados, né, a esses pacientes renal na terapia intensiva, entendeu? Em vez da gente fazer todo o levantamento de forma manual, que a gente acaba fazendo, eles produzirem alguns campos específicos ali para serem alimentados, para a gente poder ter, enfim, alguns indicadores desses pacientes. O João tem conversado ali com eles e vamos ver se sai alguma coisa. Acho que a conversa avançando, a gente pode fazer uma reunião chamando quem quiser participar para olhar o que está sendo proposto e até sugerir outros indicadores se forem viáveis. Mas é isso. Em relação a esse ponto da tecnologia, eu acho que também com os novos equipamentos, né, com esses equipamentos que eles vão em breve se comunicar com esses prontuários eletrônicos, a gente vai ter uma extração de dados e uma capacidade de análise muito maior, né? A Fernanda tocou esse ponto, falou, né? Muitas vezes a gente perde ali o dado porque o equipamento desliga e você vai ter o dado só retrospectivamente quando você vai lá na tela do equipamento e olha para trás, né, o que aconteceu. E é interessante, né? Quando você faz esse trabalho, você encontra bastante surpresas ali que não são passadas, né? Porque você não tem aquilo ali real time, né? Enfim, a terapia acontece 24 horas e é isso, né? O nefrologista passa, enfim, no momento ele sai do lado do doente, o doente fica ali com a enfermagem e às vezes você não tem uma série de dados. Então, eu faço sempre essa rotina de, mesmo que não tenha sido sinalizado que não teve nenhuma intercorrência, eu sempre vou lá, olho, e aí eu acho um monte de coisa, né? E aí você vai, enfim, vai descobrindo uma série de eventos, eventualmente, e oportunidades de melhoria. Se a gente tiver isso real time, vai ser fantástico, né? E o outro ponto, né, que eu ia comentar, que a Fernanda também chamou a atenção, foi em relação à hipotermia, né, Fernanda? Aqui eu uso a Prismax, e com a Prismax, né, eu não vejo tanto o problema da hipotermia. Realmente, a temperatura que você seta, você consegue manter o doente naquela temperatura. Agora, com a Prismaflex, isso já não acontece, né? A gente acaba tendo que botar até uma temperatura um pouco mais acima e ficar de olho. Eu não tenho experiência com a multifiltrate em relação a essa questão do aquecimento. O multifiltrate também tem aquecimento ativo, igual a Prismax. Não é tão bom quanto a Prismax, mas ele é muito bom. A Prismaflex é passivo, não tem como. E aí foi um outro dado ali que é interessante, que, enfim, Fernando mostrou, ele chega eventualmente a 30%, né, Fernando, dos episódios de hipotermia nesses doentes graves, com coagulopatia, isso impacta de forma significativa. Não, hipotermia realmente é uma coisa que preocupa a gente na Prismaflex, mas a gente tem usado mais a Prismax também, a gente tem aumentado o número de Prismax, né? Então, é nítida a diferença, a gente não tem essa dificuldade. A gente já teve até caso de que a gente tentava baixar a temperatura e não conseguiu na Prismax, porque ela tem um mínimo de temperatura que às vezes o paciente está com febre e é difícil. Às vezes acontece o contrário até. Mas aí a gente tem que usar manta térmica na Prismaflex, num doente super grave. Então é uma coisa que a gente tem ficado muito atenta, assim, para evitar, porque a gente acha um monte de evento e de erro na colocação da manta térmica. Às vezes a hipotermia é subestimada, né, como potencial problema para o paciente pelas equipes. Então a gente tem trabalhado também nisso aí, enquanto a gente não tem uma substituição de tecnologia, que eu acho que vai ocorrer ao longo do tempo. O João, deixa eu ver o que o João botou aqui no chat. Ele perguntou se vocês usam pré ou pós-diluição na Prismax com citrato 0,5%.
Eu vou explicar melhor. Na prediluição, na verdade, o citrato a 0,5%, você necessariamente vai ter que descontar o volume que ele tem aumentado em relação à pós-diluição, a reposição pós, perdão, usei o termo inadequado, reposição. Então, assim, eu quero saber como é que vocês fazem. Vocês vão trabalhando com citrato a 0,5% na Prismax ou com citrato tradicional a 4% na Prismax? Como é que isso está funcionando? Porque ele é sempre na bomba pré-sangue, obviamente, claro. A gente usa o 0,5% mesmo na Prismax. Na pré-bomba, a gente usa pelo menos uma reposição pós-mínima, né, para manter ali catabolha com um nível de líquido. E é isso, basicamente. Assim. A gente usa o 0,5% em todas as nossas terapias. Na verdade. E a composição desse banho para compensar o citrato a meio, como é que está funcionando? Ele tem um bicarbonato de 25. É um banho pronto, né? Pronto, né? Tá, entendi. Já pré-formulado com bicarbonato de 25 no nosso protocolo. E, bom, deixa eu ver se tem mais alguém para fazer alguma pergunta. E o último ponto, assim, que eu acho que é importante a gente comentar, e até o Rogério citou, é que hoje, né, a gente tem uma operadora de saúde dentro de casa, né? E aí trabalhar os processos de forma custo eficiente é fundamental, né? É fundamental não só por conta de toda essa questão hoje da saúde baseada em valor, que a qualidade tem olhado muito para isso também, mas porque a gente vai ter que fazer isso, né, com a nossa operadora hoje que foi encampada, que é a Sul América. Então, novamente, né, os processos vão acontecendo e a gente precisa caminhar junto e avançar em termos de olhares e de gestão, né? Não dá mais para fazer o que a gente fazia no passado nos tempos atuais, porque agora a gente tem uma operadora com muitos pacientes e muitos deles vão estar certamente sendo tratados nos nossos hospitais. Então, quanto mais custo eficiente forem nossos processos, vai ser melhor não só para a nossa operadora, mas para o sistema como um todo. Então, acho que esse é o último comentário que eu ia fazer em relação a esse ponto, que é fundamental. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Então, beleza, já são 8h20. Então, acho que a gente pode finalizar. Eu queria agradecer aqui mais uma vez a participação de todos. Fernanda, muito obrigado, foi excelente. Rogério, valeu mais uma vez. O João Luiz, no final desse mês, vai estar falando um pouco também de alguns temas relacionados à terapia renal substitutiva, a CRRT, e a implantação, os desafios, né, de implantação de um programa de CRRT num hospital que não tem essa cultura, e a gente vai poder avançar um pouco mais nessa agenda no final do mês. Então, eu queria agradecer aqui a todos e finalizar aqui desejando uma boa noite a todos. Valeu, turma. Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite também. Obrigado por tudo. Desculpa o atraso.